Olá, o meu nome é Madalena Carey, eu sou a fundadora da Happiness Business School, que, como o nome indica, é uma academia para a felicidade corporativa que tem como maior missão alavancar culturas de trabalho positivas que promovam carreiras com ainda mais propósito. Quero, antes de mais, agradecer o convite da Microsoft para estar presente neste palco tão especial que é o palco Wellbeing, nesta quarta edição do Building the Future, que é um evento tão importante para que juntos possamos construir aquilo que poderá ser a melhor versão do futuro do trabalho. Como não poderia deixar de ser, venho falar-vos um bocadinho de bem-estar nas organizações e em particular sobre a felicidade como métrica de sucesso nas empresas. Nós acreditamos na Happiness Business School que a felicidade não é apenas a métrica do futuro, mas sim é já a métrica do presente. A verdade é que 45 milhões de pessoas pesquisam no Google como ser feliz mensalmente. Eu acho que isto traz-nos um bocadinho à consciência aquilo que é a relevância e a importância da temática, não apenas nas organizações, mas também a nível global e individual, numa escala global. E quando nos aparecem bilhões de resultados, depois de feita essa pesquisa, o que nós vemos são estratégias e soluções que requerem muito tempo para que o indivíduo as possa implementar e praticar. E a verdade é que, se olharmos para o panorama atual, tempo é aquilo que a nossa sociedade não tem. Então, se formos a ver toda esta conjuntura e depois olharmos aquilo que são a realidade das empresas, é triste ver que a maior parte das vezes vemos que estas têm perto de zero políticas para a felicidade. Então essa é a nossa proposta enquanto Happiness Business School, trazer mais felicidade para o local de trabalho, para que possamos trazer mais felicidade para a vida das pessoas. E é claro, e acho que já é óbvio para toda a gente, que colaboradores felizes são mais produtivos, apresentam uma melhor performance, faltam menos ao trabalho, são mais criativos, são mais inovadores, ficam mais tempo nas suas funções e nas suas empresas e, portanto, são apenas benefícios. Mas antes de falarmos sobre felicidade, eu quero-vos falar sobre infelicidade. A causa número 1 de infelicidade moderna é falta de propósito, e isto é resultado de um estudo feito e conduzido por Bertrand Russell, que foi um historiador, um matemático e um filósofo inglês, que no seu livro A Conquista da Felicidade, ou Conquista para a Felicidade, nos apresenta aquilo que são as 8 causas da infelicidade moderna. E em primeiro lugar aparece a falta de propósito. E é muito interessante porque isto está bastante alinhado com aquilo que é o valor que mais alto se levanta nas novas gerações que entram agora para o mercado de trabalho e que já lá habitam há algum tempo, sejam a Y, a X, a Z. Estas gerações representam realmente uma mudança de paradigma naquilo que é os valores pelos quais se regem, naquilo que são os valores pelos quais elas querem guiar as suas vidas e também na maneira como veem o trabalho. Se nós antes tínhamos gerações que valorizavam mais o status, a segurança financeira, a segurança no trabalho, nós hoje em dia temos gerações que querem realmente que o seu trabalho seja uma extensão de si próprios, que as suas funções sejam uma extensão daquilo que eles são, que o seu trabalho tenha realmente um impacto positivo, não apenas neles, mas nos que estão à sua volta, na sua empresa e também na sociedade em geral e no ecossistema global. E, portanto, querem realmente fazer a diferença e viver esta vida de significado. E é muito interessante que quando começámos a trabalhar a felicidade no trabalho, as pessoas associavam este conceito de felicidade a uma felicidade histérica, ao fingirmos que estamos sempre felizes, a dançar pelos corredores, e não é nada disso. É realmente nós sentirmos que estamos a fazer um trabalho que tem valor, com quem nós gostamos e que tem realmente significado. E isto pode acontecer em silêncio, não é? Nas nossas secretárias. A verdade é que nós vivemos um ritmo frenético hoje em dia. Nós vemos empresas a quererem fazer mais e mais e mais com cada vez menos e menos e menos. Nós vemos pessoas a trabalharem naquilo que não gostam e a trabalharem com quem não gostam, da maneira que não gostam. E isto levou aqui àquilo que é o panorama atual, não é? Portanto, nós vivemos hoje em dia naquilo que é uma sociedade doente e, portanto, basta olharmos aqui, fazermos este check-in da realidade atual e vemos que a ansiedade e stress são os nossos melhores amigos, não é? Nós experienciamos estes dois sintomas diariamente. Depressão é a doença do século XXI, burnout, que é basicamente a depressão e a exaustão aplicada ao local de trabalho, atingiu taxas como nunca antes vistas e, portanto, temos dados que nos dizem que vivemos realmente numa sociedade muito doente.
Um estudo da Universidade de Queensland diz-nos que nos últimos anos os casos de ansiedade aumentaram em 25%, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde vem-nos dizer que acontecem 800 mil casos anuais de suicídio, não é? Que são um sintoma também, uma consequência da depressão. Vem-nos também dizer que a depressão hoje em dia começa a ver-se e a sentir-se em crianças tão pequenas quanto os 10 anos. E depois, olhando para as taxas de burnout nunca antes vistas, temos um estudo da Gallup Workplace que nos diz que 76% da população experiencia ou já experienciou burnout. Isto quer dizer que, se olharmos num panorama global, nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Isto quer dizer que quase 6 bilhões de pessoas experienciam ou já experienciaram burnout. Então, alguma coisa tem de mudar, não é? E então, a questão que se coloca é: porquê é que é tão difícil ser feliz? Primeiro, eu acho que é importante partirmos da premissa que em termos biológicos o nosso cérebro não está programado, não foi programado para ser feliz, mas sim para estarmos em constante estado de alerta para aquilo que são as ameaças e sobrevivermos a essas ameaças. Mas a verdade é que nós já não vivemos naquilo que era a savana de antigamente, e então podemos ir de um estado de sobrevivência para um estado de florescimento, e é essa também a nossa proposta que trazemos para o local de trabalho, mas já lá vou. E depois também porque o ser humano experiencia aquilo que é um fenómeno comprovado, que é a adaptação hedónica. E o que é que isto quer dizer? É a tendência comprovada do ser humano de voltar sempre àquilo que é a sua linha base de felicidade. Portanto, todos nós temos um nível base de felicidade, eu tenho e o outro indivíduo tem outro nível base de felicidade, e não interessa muito aquilo que nós experienciamos, seja positivo, seja negativo, nós vamos voltar sempre ao mesmo nível base de felicidade. Portanto, se eu agora vou experienciar um momento muito positivo e vou sentir euforia, vou sentir uma grande alegria, e esse boost de felicidade vai eventualmente desvanecer-se e eu vou voltar àquilo que é a minha linha base de felicidade, e o mesmo vai acontecer quando eu tiver um evento negativo. Eu vou sentir-me miserável durante algum tempo, mas eventualmente vou recuperar e voltar àquilo que é a minha linha base de felicidade, como já disse anteriormente. E nas empresas nós vemos isto muito a acontecer, não é? Nós recebemos um aumento, ficamos muito contentes, e depois essa felicidade desvanece e voltamos, aquilo já é o nosso normal. A mesma coisa com uma promoção, ficamos muito contentes e depois aquilo já é normal. Então a questão que se coloca é: será que estamos sempre à procura de mais e mais e mais e mais? E quando é que isto acaba? Quando é que realmente atingimos a felicidade? Será que estamos sempre à procura daquilo que é o pote dourado ou o pote de ouro no fim do arco-íris? E a verdade é que, se nós não mudarmos a maneira como nós pensamos e mudarmos a nossa atitude na vida, sim, vamos estar em constante procura, e isso vai criar mais infelicidade, mais insatisfação. E então, como é que nós damos conta disto, não é? Fazemos um bocadinho uma engenharia inversa. Introduzimos aquilo que é a psicologia positiva nos colaboradores. É importante promovermos isto em cada indivíduo, promovermos ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio, realmente focarmos naquilo que é o que nós temos em vez daquilo que não temos. Mas isto requer tempo, não é? Estudos comprovam que a prática da gratidão, da resiliência, do mindfulness, do positivismo, do otimismo realmente engrossam zonas do nosso hipocampo, que é a zona do cérebro associada à criação de novas memórias, e que nos vão ajudar a criar mais mecanismos para cooperarmos com a adversidade, e isto traz grandes resultados no local de trabalho. Quantas vezes vemos departamentos de recursos humanos a darem tanto e a quererem fazer mais pelos colaboradores, e os colaboradores continuam a queixar-se, não é? Portanto, esta responsabilização pela psicologia positiva de cada um é muito importante e é crucial para que consigamos alavancar o bem-estar no local de trabalho. Mas isto leva-nos a outra questão, não é? Muitas vezes nos perguntam, mas então de quem é a responsabilidade da felicidade no trabalho, no local de trabalho? E nós dizemos assim: é da empresa e é também do colaborador. Quando uma empresa assina um contrato com um colaborador e quando um colaborador assina esse mesmo contrato com a empresa, isto é um contrato celebrado mutuamente para não apenas o bem-estar organizacional, mas para várias outras temáticas. E, portanto, a responsabilidade é de ambos. Se, por um lado, é crucial e essencial que os colaboradores pratiquem a sua psicologia positiva, por outro lado, é crucial que nós tenhamos nas empresas uma liderança humanizada,
personalizada, servidora, positiva e que implementemos também estratégias de salário emocional. Quando falamos de liderança humanizada, nós temos que perceber quem é que nós estamos a liderar, quem são as nossas pessoas. Nós muitas vezes na mesma equipa temos diferentes tipos de perfis de pessoas que têm diferentes culturas, trazem diferentes abordagens para cima da mesa, que têm diferentes experiências culturais também, são de diferentes gerações, regem-se por valores diferentes e nós temos que ter isto tudo em atenção. Não podemos liderar de maneira standardizada quando temos pessoas tão diferentes e, portanto, é essa a nossa proposta de liderança mais humanizada. Mas isto requer tempo e dá trabalho, sim. Quando falamos de salário emocional, falamos de dar aos colaboradores um bocadinho mais além daquilo que é uma remuneração financeira, entender o que é que eles valorizam, não é? O que é um salário emocional? O salário emocional é tudo aquilo que nós lhes podemos dar, que alavanca o vínculo emocional do colaborador à empresa, e que não são remuneração financeira. Isto pode ser flexibilidade de horários, pode ser autonomia, pode ser reconhecimento, pode ser tantas coisas que eles realmente valorizem e que os façam sentir, ok, eu aqui estou mesmo bem, é aqui que eu pertenço e é aqui que eu quero ficar. É essencial humanizarmos o local de trabalho, é essencial criarmos locais de trabalho mais humanos. E porquê? Porque as nossas empresas são feitas de pessoas, não são feitas de robôs. A tecnologia dá conta de um lado da empresa, mas os recursos humanos são aquilo que realmente geram os nossos resultados. E, portanto, é importante criarmos espaço onde as pessoas se sintam psicologicamente seguras, é importante criarmos laços de empatia, é importante cultivarmos a gratidão e a confiança no local de trabalho. Mas então como é que nós promovemos o bem-estar e a felicidade nas empresas? Nós temos uma teoria base que usamos bastante e é transversal a quase todas as nossas formações e acredito que vocês provavelmente já a conhecem também, que é a teoria autêntica da felicidade e do bem-estar de Martin Seligman, que é o tão conhecido e famoso pai da psicologia positiva. Martin Seligman vem nos dar a conhecer aquilo que são os 6 fatores que contribuem para que nos sintamos autenticamente bem e autenticamente felizes, não apenas no local de trabalho, mas também na nossa vida pessoal. E então nós precisamos de experienciar aquilo que são estes 6 blocos construtivos, entre eles as emoções positivas, portanto o sentirmos bem enquanto estamos a trabalhar e não nos sentimos em stress, mas sim realmente termos as emoções positivas enquanto fazemos as nossas funções. O engagement, portanto nós sentirmos em processo de flow quando estamos a trabalhar, o sentirmos envolvidos com aquilo que são as nossas funções, as decisões e também aquilo que estamos a fazer, portanto sentimos que o tempo passa e nós realmente nem nos apercebemos que o tempo passa enquanto estamos a fazer aquilo que mais gostamos, sentimos comprometidos, engajados, motivados. O terceiro bloco construtivo desta teoria são as relações, que é tão importante no local de trabalho. Há bocado falava das relações de confiança e da importância de estabelecermos um ambiente seguro. O fator confiança é muito importante e, portanto, quando nós temos relações de confiança, construímos relações com significado e amizades no local de trabalho. Isto vai ajudar-nos também a florescer no local de trabalho. E o outro é meaning, portanto significado, que isto está tão alinhado com o propósito que eu tanto falei, não é? O sentirmos que o nosso trabalho impacta-nos não apenas a nós, mas aos outros também, que fazemos a diferença, que mudamos o mundo e que está alinhado com esse significado maior e que o nosso trabalho realmente contribui para algo maior que nós mesmos. Depois falamos também de o achieving, portanto esta questão da realização pessoal e profissional, tanto na esfera individual como na esfera organizacional, é super importante. O ser humano tem uma necessidade enorme de sentir que ao longo da vida está a progredir e por isso é que a progressão de carreira é um fator tão importante na questão do bem-estar organizacional. Quantas vezes nós temos colaboradores que têm todos os benefícios e mais alguns nas empresas e mesmo assim decidem largar as empresas. Porquê? Porque precisam de novos desafios, querem aprender mais. E depois o último bloco construtivo desta teoria, que foi adicionado recentemente, é o V de vitalidade. E isto é muito interessante, porquê? Porque muitas vezes nós tínhamos os 5 fatores, ou os 5 blocos
construtivos desta teoria suprimidos, ou seja, nós estávamos bem em todas as áreas, mas estávamos muito cansados e exaustos. Isto tem a ver com aquela sociedade doente que eu falava há pouco, e portanto é muito importante que quando estamos a trabalhar nos sintamos energizados por aquilo que estamos a fazer, que tenhamos uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade no que toca à alimentação e que nos sintamos realmente bem fisicamente e energeticamente. E a verdade é que muito se fala de bem-estar nas organizações e eu vejo muitas vezes isto ser um tema muito subjetivo e as pessoas perguntam, ok, mas como é que nós realmente implementamos isto? E a verdade é que nós fazemos business plans para tudo e mais alguma coisa, fazemos forecasts para isto e para aquilo, mas depois não temos uma framework prática que nos responsabilize para a real implementação de um plano de felicidade organizacional. E então isto é a framework prática que traz estrutura e estratégia para esta questão da felicidade no trabalho e que é a nossa proposta. Portanto, olhando para esta framework prática, é importante que nós façamos a reflexão. Qual é que é o nosso propósito enquanto empresa? Está alinhado com o propósito das nossas pessoas? Quais é que são os nossos valores? Está alinhado com os das nossas pessoas? Qual é a nossa visão e missão maior? Será que está alinhada com a dos nossos colaboradores também? Depois vamos então perceber quais são os nossos objetivos estratégicos, quais são, o que é aquilo que nós queremos melhorar e promover e alavancar no local de trabalho enquanto questão do bem-estar. Depois vamos então definir, ok, quais são os nossos indicadores de performance, vamos trazer seriedade ao tema, quais são os indicadores de performance que queremos definir para perceber a eficácia deste plano organizacional e depois então vamos passar para o plano de ação. Convido-vos mesmo a refletirem, ok, vamos ver em cada estágio do ciclo de vida do colaborador quais são os nossos maiores desafios, quais são os nossos maiores objetivos e vamos então definir aquilo que são os indicadores de performance para os mesmos, para conseguirmos perceber o progresso também e o impacto deste plano de felicidade organizacional e conseguirmos ajustar aquilo que poderá não estar a funcionar também ao longo do tempo. A título de exemplo, se na retenção o turnover e a rotatividade de staff é um problema, esse então vamos definir esse problema como o desafio. Qual será o objetivo ou o objetivo estratégico? Obviamente aqui será diminuir o turnover e o indicador de performance será realmente o turnover em si, portanto vamos conseguir perceber quantas pessoas estão a deixar a empresa ou não. E depois então vamos fazer um brainstorming daquilo que podem ser iniciativas e estratégias de salário emocional e perceber, ok, para cada iniciativa, qual é o elemento do PERMA-V que nós estamos a tentar promover, para nos certificarmos que estamos a trabalhar realmente em prol do bem-estar e da felicidade dos colaboradores e depois vamos então responsabilizar-nos, ok, vamos alocar o budget se necessário e se aplicável, vamos calendarizar ou perceber de quando em quando é que esta iniciativa e estratégia vai acontecer e depois também definir quem são os destinatários desse plano. Quando estamos então a construir este plano de felicidade organizacional, é importante olharmos e atentarmos a este modelo híbrido de Kahneman. Daniel Kahneman foi um teórico na área da ciência comportamental que ganhou um prémio Nobel e ele vem-nos dizer que a felicidade no trabalho assenta em dois pilares, resultados e relações por tudo aquilo que eu já falei, não é? Portanto, e resultados individuais, ou seja, o sentirmos autonomia, por exemplo, termos flexibilidade de horários. Quando falamos em resultados aqui, não falamos tanto em resultados financeiros de empresas, mas sim em resultados individuais, daquilo que é o estilo de vida que um colaborador quer ter. E se tivermos estes dois, então conseguimos atingir a felicidade no trabalho e eu traduziria isto para fazermos um trabalho fantástico com pessoas de quem nós gostamos muito. E por fim, deixar-vos aquilo que eu considero que é um dos maiores desafios hoje em dia nos locais de trabalho, que é a falta de termos pessoas a full time para trabalhar as temáticas. Nós vemos empresas a dizerem que as pessoas são realmente a sua prioridade, mas depois não investem em profissionais
que tenham como a maior função e única função tratar do bem-estar das pessoas, e daí a nossa sugestão para estes cargos que agora chegam ao mercado de trabalho de Chief Happiness Officer. E assim acabam os breves minutos que tinha para estar aqui convosco. Agradeço mais uma vez o convite, espero ter adicionado algum valor e convido-vos a visitarem-nos em www.happinessbusinessschool.com. Até breve.